Mas eu quero falar com você também, Fernando Rocha, porque nós trazíamos aqui um cenário em que tínhamos Luciano Nunes Filho como candidato o possível candidato ao governo do Estado, tínhamos Luciano Nunes acionado, né, como nome, o ex-prefeito Firmino Filho, o prefeito Firmino Filho, perdão, como candidato ao governo, possível candidato, e a oposição cheia de compromissos, de nomes para essa disputa. E alguns na expectativa para o melhor cenário para que seu nome fosse lançado, era o caso de André Bahia. André Bahia chegou a ser citado várias vezes pelo próprio prefeito Firmino Filho como alternativa dentro de um perfil que ele identificava como jovem, novidade, não político, que poderia encantar esse eleitorado. Mas o cenário começa a mudar. O cenário está diferente. Está diferente. Primeiro, a gente tem Luciano colocado como alternativa importante, o próprio Firmino, que não tira o nome dele, e André Bahia tirou sim o nome dele, disse que não é mais candidato. Vamos conversar então com o André Bahia, que está aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Tudo bem? Presidente do Sindicato da Construção Civil, André Bahia, vai conversar conosco a respeito dessa mudança de cenário. Bom, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor desiste de ser candidato ao governo do Estado em 2018? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Fenelon. Por uma questão simples, Joelson, a gente não pode entrar para uma disputa desse nível com o coração dividido. Eu faço parte de um grupo empresarial que está no Piauí há mais de 30 anos. Sou o principal representante dentro da família na construção de uma sucessão empresarial, da qual meu pai é o fundador, tenho eu mais 2 irmãos. E nesse momento, fazer isso, estive reunido com a família durante a virada do ano e chegamos à conclusão de que não é o momento. A gente não vai fazer política para ser meio de vida. Se tivermos algum dia de entrar, teremos que entrar para servir e com dedicação exclusiva e total ao Piauí. Como não tenho condição de fazer isso nesse momento, acho melhor tirar o nome rapidamente para que os outros candidatos apareçam, se fortaleçam e tenhamos uma disputa democrática e positiva de uma oposição consistente contra um governador também sério, que é o governador Wellington Dias, porque no final uma concorrência saudável há de trazer benefícios para o Estado do Piauí. O surgimento do nome de Luciano Nunes Filho como possível candidato pela oposição, em algum momento pesou nessa decisão? Não, em absoluto. O próprio Luciano lá atrás, nós estivemos juntos, ele foi o primeiro nome, inclusive aqui na Cidade Verde, a levantar o nosso nome como outra possibilidade. Não teve nenhum atrito, nenhuma discussão. Tive com o deputado Luciano Nunes esta semana uma conversa larga, muito amistosa, tenho um respeito muito grande por ele. Ele, inclusive, foi quem sugeriu o meu nome para ser cidadão piauiense. É uma pessoa ilibada, desculpe a palavra aí, uma pessoa séria, trabalhadora, e não tivemos nenhum tipo de divergência e de problema. A questão está exatamente nessa questão familiar, porque se tivéssemos no momento a condição, poderíamos sair com mais de uma via de oposição. Você pode ter o João Vicente Claudino, pode ter o Luciano Nunes, poderia ter a gente. Eu acho que quanto mais gente de qualidade para poder debater o Estado, melhor é para o pleito eleitoral. Doutor André Bahia, o senhor tem o nome colocado há alguns meses e certamente muita gente procurou o senhor no sentido de manifestar apoio. O senhor diria que as abordagens são republicanas em geral? Pergunta difícil, mas importante, né, Fernando? Tá aí uma coisa que eu fiquei preocupado, Joel, foi com isso. Por quê? Porque a gente manifestou a possibilidade. E a gente foi, então, interpelado por muitas pessoas no meio da rua, no shopping, no centro da cidade, na periferia. E, normalmente, a abordagem é sempre assim. Estou sabendo que você vai querer ser candidato. Mas eu estou com tanto problema lá em casa, estou precisando de um milheiro de tijolo, estou precisando de cimento. Olha, eu tenho muitos votos lá. Olha, eu mando na igreja. Isso me preocupou muito, sabe, Joelson? Porque às vezes a gente critica muito a classe política, e temos que criticar mesmo aqueles políticos que são ruins e as práticas não republicanas, mas percebi um bafo, deixa eu usar a expressão bem do povo, de muita gente da sociedade que quer encostar em possíveis políticos para pedir aquilo que não é correto. Então, eu acho que isso é um momento de reflexão, sabe, Fernando? O senhor acha que isso termina legitimando certas práticas que a gente tanto critica na política? Não legitima, porque é crime, mas que muitas vezes induz. E há uma frase que diz que muitas vezes a população tem o líder que merece, não tem esse negócio? Então, eu acho que a gente precisa de um momento de reflexão, especialmente na eleição, Joel, do Legislativo. Deixa eu ser bem claro aqui. Se a gente quer alguma mudança, esse negócio de vender voto, de trocar pequenos reais por voto da família,
Ou a gente para querer um pouco de mudança, porque não são 50, 100, 300 que vai mudar a sua vida, rapaz. Na verdade, o que há de mudar a vida é unir a família em torno dos problemas da família e pedir por governantes mais sérios, que criem um ambiente de negócio positivo para que, em termos familiares, a gente avance. Então, se teve uma coisa que eu aprendi muito nesse período, Joelson, é entender que o Brasil precisa de uma reforma cultural. Antes da reforma política, o cidadão tem que se modificar. Tem. Isso eu posso te dizer de carteirinha. Obviamente que a resposta que sempre demos, Joelson, foi: rapaz, se você está pensando num político para caminhar nessa linha, por favor, não conte conosco. A nossa visão é tentar gerar uma condição melhor para você trabalhar e se desenvolver. Enxugar o Estado para concentrar as receitas do Estado em investimento, especialmente educação, saúde e segurança pública, e não estar aqui barganhando voto com você para ganhar uma eleição. Então, isso me assustou muito. Não foi isso que nos fez desistir também, porque se tivéssemos que entrar, teríamos que enfrentar isso, né, Joelson? E tentar pegar dentro da população, que tem muita gente séria, pessoas para poder ganhar ou fazer frente ou disputar uma eleição. Mas isso me chamou muita atenção e falo aqui de maneira incisiva a você que nos ouve: chegou a hora de pensarmos não só mudança na política, mas pensar mudança também na sociedade brasileira. Doutor André, o senhor desiste da candidatura, mas eu pergunto, que tipo de atuação o senhor quer ter enquanto líder empresarial, enquanto cidadão, neste ano eleitoral? Não tomaremos partido, trabalharemos no campo das ideias. A classe a qual representa é uma classe plural que tem suas preferências. Temos adotado essa política desde 2012, quando assumimos a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil, e levaremos a bom tom desta forma, no campo das ideias, apoiando quem quer que seja, desde que a ideia seja boa para o Piauí, mas sem deixar de criticar quando temos que criticar. Já tivemos embates aqui, Joelson sabe muito bem disso, inclusive com o governador, no campo das ideias. E assim seguiremos, sem tomar um lado partidário, mas defendendo o Piauí e tentando entender. Porque no final, o que é que a gente quer? Eu não quero fazer política meio de vida. Eu gosto de servir e de trabalhar. E percebo que a população também gosta disso. Então a gente vai continuar nessa linha, trabalharemos firme, contando com a ajuda, inclusive, da Cidade Verde, que tem muita credibilidade, para a gente continuar opinando na democracia e dentro da política também. O senhor desiste dessa história política, dessa possibilidade de ser candidato no futuro, ou até mesmo candidato a um cargo não majoritário, mas um cargo proporcional? Para essa eleição desisto, qualquer cargo que seja. Tivemos também outras propostas, hoje mesmo já temos a ligação de outros políticos com a possibilidade de servir senador, deputado. Não é o momento. Mas não fechamos a porta, nós acreditamos ter algum talento ou algum potencial para poder servir, tem que ser na hora certa, no momento certo e sem fazer daquilo meio de vida. Tem que entrar efetivamente para servir. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, Joelson, não fechamos a porta para frente, mas para essa eleição, sim, a porta está efetivamente fechada e lacrada. Para alguma candidatura, o momento não é o ideal para poder servir o Piauí. O senhor estava no lado da oposição, o senhor é sempre citado como uma possibilidade no lado da oposição e dialogava com essa oposição, particularmente o PSDB ligado ao prefeito Firmino Filho. Okay. O que é que faz com que o senhor deixe de estar no lado da oposição e diga: não estou do lado de nenhum? Fora da briga. Boa pergunta. Nós não ouvimos nem as propostas do Luciano, não ouvimos as propostas, se ele for o candidato, nem do João Vicente. Nós não sabemos ainda que classe política e partidária eles vão arregimentar. Às vezes, permanecer com o Wellington, que é o que está aí, é melhor do que uma mudança. A mudança ela deve ser feita se a população entender que é melhor. Então, eu não posso chegar aqui agora e dizer que sim. É lógico que eu tenho uma afinidade para o centro, que está muito representado com o prefeito Firmino e com o Luciano Nunes. Há uma afinidade natural no campo das ideias, mas a gente precisa ouvir, ver o que é que o Luciano vai fazer, que tipo de arregimentação ele vai construir. Isso é o ponto 1. O ponto 2 é a função que estamos. Às vezes, na função que estamos, não é bom você chegar e abrir defender. No caso de líder de uma classe. De uma classe ou presidente de uma empresa, que é o que eu sou. É melhor você gravar no campo das ideias. Porque aí depois, quem ganhar, a gente está pronto para trabalhar. Eu, como líder empresarial ou presidente de uma empresa, se o governador Wellington Dias ganhar novamente, desde que concordemos com o que ele está defendendo, estou à disposição dele para lutar mesmo. Então, eu acho que é melhor. Você depois não pode, no campo empresarial, estar me listando política com meio empresarial, que é um dos problemas do Brasil, Joelson. Essa mistura maluca
de ultrafinanciamentos de campanha. Está aí esse problema do Joesley, que todo mundo está vendo. Então, eu acho que para preservar isso e não ir no caminho da Odebrecht ou do JBS, é marcar território e agarrar-se no campo das ideias. Se entrarmos na política, você marca um território, mas ainda assim também mantendo o diálogo, sempre olhando a causa, o valor, que são as ideias. Eu acho que isso é uma maneira mais lícita, honesta, para o momento que o Brasil vive, para defender o Piauí e seguirmos em frente. Porque eu acredito no Piauí, nós temos que continuar acreditando, lutando com todos os problemas que certamente teremos em 2018. Tá certo. Eu queria agradecer ao empresário André Bahia, presidente do Sindicato das Empresas da Construção Civil, que agora oficializa a sua desistência da pré-candidatura ao governo do Estado. Muito obrigado pela participação aqui, André Bahia. Eu que agradeço, Joelson, agradeço o Fenelon, e por muito que tenha aprendido com vocês dois aqui, também com o Elivaldo, que não está hoje aqui com a gente, e toda essa equipe da Cidade Verde, e a todos os políticos que tiveram a paciência de conversar comigo. Estou à disposição para conversarmos no campo das ideias, para ajudar o Piauí, que Deus nos ilumine, tenhamos um 2018 extraordinário. Um grande abraço. Aí, então...